Give it to me like. As escrituras sagradas, elas nos mostram a eficácia da esperança humana, tanto no passado como no presente e no futuro. O apóstolo Pedro, ele fala da viva esperança que recebemos. 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? O apóstolo Pedro também nos exorta sobre a necessidade de mostrar ao mundo qual é a razão desta viva esperança que temos. No 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Né? Então as pessoas vão olhar para vocês, para nós, e vai dizer assim mesmo, qual a razão da tua esperança pela situação que você está vivendo? Qual a razão de toda essa alegria? É Cristo. Né? Ele é a nossa esperança. Então, pessoas vão, pessoas vêm, sabe, passam pelas nossas vidas e eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, é bem difícil. Mas assim, a idade vai avançando e se a gente não vai primeiro, outros vão primeiro, né? E a gente vai aprendendo a lidar com essa dor e aprendendo a lidar, né? E incentivando aqueles que ficam a continuar. Amém? Então, essa é a razão da gente mostrar para o mundo quão maravilhoso a gente está com Cristo. Porque não importa o que aconteça, Cristo é o que nos fortalece. Amém? E Paulo, ele afirma, que a gente acabou de ler no 27, né? Cristo em vocês é a esperança da glória. Amém? Amém. Amém. Devo direcionar essa palavra justamente por causa desse comentário desse rapaz. E às vezes quando a gente não tem esse... Como foi várias vezes já ouvi isso, e às vezes talvez a gente põe um ponto de interrogação na gente. Realmente a gente ora em alguém, diz que Jesus vai curar, e Jesus não cura, e a gente, foi da vontade de Deus que levasse, aí fica meio contraditório. Porque na verdade a gente tem que ensinar o valor do que é o temor ao Senhor, da reverência, e não é o que Ele nos dá, mas o que Ele é na nossa vida. Amém? Se estamos vivos, glória a Deus, que o propósito dEle seja feito na nossa vida, e se Ele nos levar, glória a Deus, nós vamos nos encontrar com Ele, e que o Senhor conforte com os que ficam. Amém? Então vamos enxergar a partir da perspectiva de Deus. Marcos 5, versículo 35 em diante. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, então somente creia. Né? Então, aqui é uma situação onde um pai desesperado, a gente já ouviu essa palavra, uma pessoa desesperada, né? Sua filha está morrendo. E aí, quando ele está buscando a ajuda de Deus, ainda aparece uma pelo meio, que é a mulher do fluxo de sangue, interrompe. Você imagine eu, uma mãe desesperada, eu jogava essa mulher longe, sai, deixa ele passar, que é minha vez. Que era uma multidão, você não consegue, quando ele finalmente consegue chegar no caminho, ou a pessoa para, não é tua vez, já recebeu tua cura, sai o caminho. Né? Mas esse homem está ali observando aquela mulher sendo curada, né? Observando Jesus falando com ela, e tudo aquilo está sendo trabalhado no coração daquele pai. Né? E aí, então quando eles estão no caminho, alguém chega e diz: chega, não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. Como se fosse nada, né?
como se aquela criança não fosse nada. Já morreu, segue em frente. Mas se realmente aquela criança tivesse mais jeito, será que Jesus ia deixar ele de lado? Não ia abraçar, não ia confortar? Será que Jesus só servia para isso? Para levar a cura? Não. Então, ele vem e diz, não temas, crê, somente crê. Então, Jesus, ele traz esperança àquela família. Ele vai, ressuscita aquela mocinha, ele traz esperança, traz alegria, traz a credulidade novamente, no meio daquele povo incrédulo que ainda ri dele. Como que diz que não morreu? Morreu. E diz, o próprio Deus, se Jesus disse que não, então que não. Então, o Senhor ele só diz, não temas, crê somente. Então, quando a cura chegava no lugar, quando ele ressuscitava alguém, havia uma cura inteira de famílias, de pessoas que o seguiam. Então, essa é a perspectiva de Deus. Esse esboço aqui até numerei, porque ficou meio para trás, para frente. Fica meio incoerente. Em Lucas 18, 35 a 43. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Aleluia. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Então, mais uma situação onde um cego de nascença, além de cego, era mendigo. Então, era um rejeitado da sociedade. Então, frequentemente, eles estavam sempre à beira do caminho pedindo esmola, porque era o único modo deles serem sustentados. E até hoje. Hoje, não sei, no nosso país, talvez se conseguir uma aposentadoria, tem que a família correr atrás disso e talvez consiga uma ajuda. Mas muitos viram mendigos. E uma sociedade que muitas vezes a gente realmente rejeita. Até eu, como cristão, uma vez vi um mendigo comendo lixo na minha frente. Até hoje isso marca a minha vida, porque ali eu me senti o próprio lixo, porque eu não fiz nada. Eu poderia ter chegado e não, para de comer isso aí, vamos ali, vamos comer alguma coisa? Que ele paga um lanchinho, que sempre tem um negocinho no Brasil para vender. Mas não, aquele homem ignorou todo mundo, a fome dele era mais importante, porque na frente era o lixo de restaurante. Ele abriu, comeu, igual um cachorro de rua, e eu ali olhando aquilo, me acabou. Eu disse, que cristã que não fez nada, só ficou olhando. E ele encheu a barriga dele, fechou o saco de lixo e seguiu em frente, assim, nem viu a gente, vocês não me veem, eu também não vejo ninguém. E aquilo me remoeu até hoje, Tanto que eu lembro, isso há muitos anos, eu era nova convertida. E eu disse, meu Deus, que cristã sou eu que não fiz nada? O medo fala mais alto, o preconceito fala mais alto. A gente tem muita coisa para vencer. Então é diante dessas situações que a gente vê quem realmente nós somos. Amém? Amém. Então aquele cego, ele viu em Jesus uma esperança. Ele olhou assim para Jesus e disse, esse é o único que pode fazer eu enxergar. E eu enxergando, eu posso voltar a ser uma pessoa digna, porque poder trabalhar, poder ter uma vida. E Jesus, ele dá essa esperança para ele. Então, não importa a situação que a gente esteja passando, por mais desesperadora que seja, Jesus, ele sempre dá uma direção. Amém?
Em Lucas 7, versículo 11, diz: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Então, mais uma situação onde há um certo desespero. Além de viúva, quer dizer, ela tinha um filho, um único filho, que talvez era o que a sustentava. Então, ali, aquela situação daquela viúva era muito séria. Então, no país, assim, nessa cultura, eles reúnem várias pessoas para chorar junto, com a pessoa que está passando por isso. E ali, depois que toda aquela multidão fosse embora, o que seria daquela mulher? Aquela mulher talvez não tivesse mais idade para casar, não tivesse mais idade para ter filho, e com certeza ela iria mendigar. E aí Jesus vem passando e olha para aquela mulher e vê aquela mulher chorando. E ela diz para aquele filho se levantar. Então ela traz novamente a esperança no meio de uma tragédia. Então Cristo é esse Deus que aonde tiver o desespero, Ele está ali no meio. Só que a gente precisa olhar para Ele. A gente precisa olhar com esse olhar, com essa ousadia, de saber que só Ele pode trazer esperança ao nosso coração. Então essa história do filho dessa viúva, ela representa o mundo inteiro morto no pecado. Morto no pecado, a gente não pode pedir ajuda. Não tem como pedir para Deus ter compaixão de nós. Porque a gente não consegue enxergar Jesus. Mas aí Deus vê um mundo morto no pecado e dá quem? Dá Cristo, seu único filho, para morrer por nós. Para que a gente pudesse ser resgatado. Então, se o Senhor não tivesse dado Jesus por nós, como hoje nós estaríamos? Estava pensando em Adão, quando saiu do paraíso, Adão e Eva, continuou o mesmo propósito, tinham que multiplicar a terra. Multipliquem, esse era o propósito. Mas aí você vê que Deus sempre estava ali com eles, mas a aliança estava quebrada. E aí quando cria-se uma esperança onde Abel consegue uma oferta, consegue dar aquela oferta que traz aquela esperança de uma nova aliança, Caim mata Abel. Mas aí os filhos continuaram nascendo, Então vem a esperança em Sete. E Sete finalmente consegue, agradar com aquela oferta novamente. E aí você vê que aí continua a geração. Vem Enoque é arrebatado. Enoque não conhece a morte. Então havia esperança até que Jesus viesse. Amém? Então Jesus, ele nunca nos abandonou. Aquele rapaz morto, ele não poderia dar a si mesmo uma segunda chance de vida. Do mesmo modo, nós podemos ganhar a nova vida em Cristo por meio... Não podemos ganhar a nossa vida em Cristo por meio de méritos. Mas podemos aceitar o dom da vida que Deus nos oferece. Amém? Oh, glória, não dorme, gente, não dorme. É igual o pastor. Amém? Os benefícios de esperar em Deus. Salmos 40, versículo 1 ao 3. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus.
muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Né? Davi mostra para a gente 4 benefícios de esperar em Deus. Ele libertou ele do desespero, né? Estabeleceu bases sólidas. Ele guardou em sua caminhada e colocou um novo cântico de louvor na sua boca. Amém? Então, o que nós como cristãos somos isso, a gente tem que levar aquilo que a gente já recebeu. Talvez a gente olhe assim, mas quando eu vim para Deus eu não estava no desespero. Mas o teu irmão talvez esteja. Né? Então você vai oferecer aquilo que você sente. Talvez não seja com o seu testemunho do desespero que não teve, mas vai ser com aquilo que você pode dizer, não, o amor de Deus, ele pode confortar o teu coração. Então, quando eu já vi na célula, quando a Laísa levou a palavra, e ela falou de uma mente acelerada, de como aquilo tira a nossa paz, e quem não já passou por isso, eu passo isso por várias vezes, é já até meio comum. E a gente percebe, e demora a perceber, quando a gente está assim, meio com a mente perturbada, e como Deus vai colocando pessoas que precisam de ajuda, e você às vezes olha para Deus e diz, sim, quem precisa de ajuda sou eu. E ele diz, eu sei que você precisa. Então, quer dizer, a gente já orou, já colocou diante do Senhor no altar o nosso problema, mas não descansa. Então, é capaz de Deus, se a gente pudesse ouvir, glória a Deus por isso, ele disse, você não já colocou no altar? Agora descansa e vai continuar a obra. Continua. É por isso que o Senhor ele vem colocando pessoas para mudar o foco do teu problema, porque você já orou, já colocou diante dele e talvez ainda não aprendeu a descansar nele. Eu demorei muito para aprender a descansar no Senhor. E bati muito a cabeça, porque eu achava que eu sabia descansar em Deus. Mas não, quando as coisas, a resposta é rápida, não é fácil descansar no Senhor. Mas quando a resposta demora, e demora muito tempo, eu já cheguei a dizer para Deus, eu não tenho paciência. Tem que orar pela paciência. Não, quando ele só dizia assim, tenha paciência, não quero ter paciência. Né? Então, aí tipo, eu caía no erro. E aí, novamente, aquele mesmo ciclo, né? Como se você fica no mesmo ciclo. Eu já vi isso acontecer, de novo. E a mesma resposta, paciência, ok, vamos lá, vamos aprender a descansar. E descansei. Deus, né? Você viu o agir de Deus, a tua fé trabalhada. Então, às vezes, essa viúva chegou um momento onde seu filho já estava dentro de um caixão. E aí, não tem mais jeito, é dali para uma cova. E aí, Jesus vem e traz esperança para aquela mulher. Resgata aquele filho da morte. Amém? Então, ele nos liberta desse desespero, ele nos ensina a descansar, ainda que as coisas talvez não saiam do jeito como a gente planejou. Ele diz, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Jeremias 31, 25. Em Salmos 91, ele diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quantas vezes a gente já orou assim? Então orar é fácil, difícil é pôr em prática. A gente pode orar, a gente pode dizer para Deus, eu descanso em Ti, mas muitas vezes a gente está ali remoendo aquilo na nossa mente, a gente não descansa, porque a gente quer rápido, a gente quer imediato. Amém? Deus é um abrigo, um refúgio quando sentimos medo. Ele nos ajuda a atravessar os nossos temores, a moldar a nossa confiança e nos ensina a ter esperança mesmo nos momentos mais intensos da nossa vida. Isaías 40, 29 diz, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Então, esse é o nosso Deus. Amém? E eu não sei se eu li isso para você,
Agora eu vou voltar, meu esboço tá meio maluco. Jesus, ele é o nosso maior tesouro. Salomão, o homem mais sábio, conseguiu identificar Cristo. Em Provérbios 8, no versículo 11, 12. Eu dei isso para você? Não, né? Então achei. Ele descreve a sabedoria em pessoa. 8, versículo 11 ao 12. Ele afirma que nada se compara a essa sabedoria. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então esse eu aqui, ele está falando na primeira pessoa. O eu, a sabedoria. Então o próprio Cristo ele se identifica com o eu sou, né? Jesus ele falou de várias maneiras, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Né? Então, esse é o nosso Deus. Deus, ele nos revelou Jesus para a gente ter essa força, para a gente continuar a nossa vida, ainda em meio às dores. Amém? Então, Jesus, ele foi a luz quando... Quem lembra da passagem do menino endemoniado? Aquele pai desesperado. Eu não vou ler, que senão já está passando, né? Então, aquele pai desesperado chega para os discípulos não conseguem libertar o seu filho. Jesus diz: bando de geração incrédula, né? Jesus era bem direto, não tinha muito rodeio. E aí, aquele pai em lágrimas, né? Ele diz assim: Senhor, eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Então Jesus ele traz luz àquela família também. E traz liberdade àquele filho. Jesus também é um bom pastor que quando aquela mulher encurvada, 18 anos, caminhando numa igreja encurvada, né? Então, muitas pessoas às vezes estão caminhando com Cristo encurvadas, escravas, sabe lá de quê? Escrava dos próprios problemas, dos próprios pensamentos, do próprio passado, encurvadas. Mas ele, como um bom pastor, consegue enxergar aquela mulher dentro da igreja e traz a cura sobre a vida dela. Amém? No tanque de Betesda, o paralítico, 38 anos, né? Jesus mostra que ele é o caminho, né? Que ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Ele olha para aquele homem, 38 anos ali, não consegue entrar naquele tanque que, segundo a lenda, os anjos sacudiam ali aquela água e quem conseguisse entrar naquela água era curado. E aí ele olha para aquele homem e ele diz: Senhor, eu até quero entrar, mas eu não consigo entrar, né? Sacode, mas não dá tempo de eu entrar na água. Depois você lê, tá? Eu estou falando do meu jeito. E aí, mas Jesus vai e mostra para ele que ele podia curá-lo. E o cura, 38 anos, esperando por um milagre, né? 38 anos, confiando num sacudir de uma água. Então, muita gente às vezes acha que está caminhando com Deus, crê como foi o eu sou que a gente serve. Amém? O Deus da nossa esperança. Que não importa o que Ele venha fazer na nossa vida, contanto que Ele esteja na nossa vida. Gostaria que você visse, eu vou passar um vídeo rapidinho, tem tempo, né, pastor?
Quando tudo vai bem, meu irmão, até o ímpio. A questão é confiar quando vem a tempestade, quando bate o dia mal, quando a coisa não está dando certo, quando você perde. Isso que acontece comigo e com você. Confia, confia, meu irmão. Confia. O nosso Deus nunca falha. Ele não chega na hora que você quer, ele não faz o que você quer, ele não trabalha como a gente quer, mas ele está vendo tudo, ele está olhando tudo, e ele tem solução para tudo que é problema. Oh, esse Deus é digno de ser exaltado, esse Deus é digno de ser glorificado. Não põe a tua vida na mão de ninguém. Confiar, pastor, não deve confiar no homem. Quando a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, está falando de bendito confia no Senhor, está falando de entrega total de vida. Não está falando, meu irmão, eu não vou confiar em ninguém, então você tem que sair do planeta Terra. Grave bem, a comparação dele é você substituir a confiança em Deus na confiança do homem e seu sistema. É essa que é a problemática, essa que é a questão. Então, meu filho, fica firme, o socorro vai chegar, a resposta vai vir. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que te guarda não cochila. Deus não tira cochilo. Deus está com seus olhos atentos sobre o seu povo o tempo inteiro. Fica sossegado, vai dando glória a Deus e aleluia. Vai adorando ao Senhor, não murmura, não reclama, não fica com bobagem, não fica com coitadinho, que Deus não está me vendo. Deixa de conversa. Você é filho de Deus Altíssimo. Você confia num Deus poderoso. Levanta essa tua cabeça, sacode a poeira, dá glória a Deus, sai daqui marchando e pisando. Olha aí, capeta. Se pensa que eu vou desistir, se pensa que eu vou entregar, se pensa que eu vou ficar morando, não. Eu tenho um Deus poderosíssimo, aleluia. Eu tenho um Deus grande, glória a Deus. Eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas. Vale a pena confiar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Fica-se de pé, vamos orar. Aleluia. Vale a pena a gente confiar no Senhor. Amém? Vale a pena a gente pôr a nossa esperança nele. Porque Jesus ele veio para isso, para nos libertar do nosso próprio eu, para nos mostrar que ele sempre vai ser o caminho correto, não importa o que a gente venha a passar. Não é o que ele nos dá, é o que ele é. Ele é na nossa vida a perfeição. Feche seus olhos, começa a orar e pedir para o Senhor que Ele fortaleça seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu nos conhece, Senhor. Tu conhece o mais profundo do nosso ser. Tu sabe as nossas lutas. Tu sabe que muitas vezes, Pai, na caminhada a gente quer desistir. E é muitas vezes. E o Senhor só fala pra gente, descansa. Descansa em mim, tenha paciência. Tudo tem propósito. Tudo tem um direcionamento. A lágrima que hoje desce no seu rosto pode ser o sorriso de amanhã. E tudo é um processo na nossa vida que vai nos fortalecendo como cristão, que vai nos ajudando a amadurecer para que a gente possa levar Cristo a outras pessoas. Se cada baque na nossa vida a gente desistir, como é que a gente vai cumprir o propósito do Senhor de levar a sua palavra para frente? Como vamos levar as pessoas uma nova aliança, levar as boas novas, se cada lágrima a gente quiser parar? Chore, sim, chore, pare, pense, reflita, é um direito que nós temos. Mas não desista, porque Ele é o dono da vida, Ele tem o controle de tudo. E o mais importante, um dia nós vamos nos encontrar com Ele na glória. E com todos aqueles que nós amamos, que passaram nas nossas vidas. Um dia nós vamos estar com Ele na glória, porque é hoje a hora de falar do Senhor para alguém, é hoje. O dia que nós temos que viver é hoje. Com toda a intensidade do nosso coração, com toda a fidelidade, descansar no Senhor dia após dia. Em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem,